Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um conteúdo que vai te ajudar a transformar o seu Instagram em uma ferramenta poderosa, fazendo com que você possa ter o seu próprio negócio. Meu nome é Stephanie Oliveira, eu sou especialista em ganhar dinheiro através do Instagram e hoje o tema que eu vou abordar com vocês é nicho. Se existe nicho saturado, para você escolher. Então fica até o final que eu vou colocar um exercício prático e quando você sair daqui você vai ter o seu nicho definido de uma vez por todas. Então, muitas pessoas acham que existe nicho saturado, mas antes disso eu quero explicar para você o que é esse tal desse nicho. O nicho, gente, ele é uma parcela do mercado. É um tema que você vai abordar. Por exemplo, moda, beleza, saúde. E é muito importante você definir o seu nicho, porque você vai estar atraindo o público certo. Você vai saber para quem você está falando, você vai atrair as pessoas certas para o seu perfil. E dentro do nicho tem o subnicho, que é algo mais nichado ainda, mais específico. Porque quando você especifica, você tem muito mais direcionamento para saber o que você está criando ali, para ter mais clareza sobre o que você vai estar abordando. Fica até o final que eu vou passar um exercício prático. Eu quero falar para vocês que não existe essa de nicho saturado, não existe. Tanto que a gente vê que tem diversas pessoas falando às vezes sobre o mesmo tema, mas de formas diferentes. Quando eu comecei aqui no Instagram, quem crescia mesmo não era só aquela pessoa que ficava postando selfiezinha, ficava postando fotinha. Era realmente quem criava conteúdo. E quando eu comecei, eu compartilhava muito sobre lifestyle, sobre fitness, dietas, receitas, que de certa forma era um nicho. Então, eu trazia dentro da saúde determinado assunto. Isso gerava conexão com as pessoas e fazia com que eu crescesse. Então, eu decidi focar em algo e fazer aquilo dar certo. E é a mesma coisa que hoje em dia a gente tem que fazer para poder se destacar e crescer no Instagram. A gente tem que focar em um nicho, porque dessa forma você atrai um público certo, qualificado e você cresce. Mas assim, tem muitas pessoas dentro do seu nicho, você pode estar se perguntando, tem muitas pessoas no meu nicho, eu vou falar mais do mesmo assunto, como é que faz, isso é positivo, isso é negativo? Isso tem os dois lados, tanto positivo quanto negativo, né? Mas não é um negativo, digamos que muito ruim. O positivo é que você vai estar observando como é que essas pessoas, o que elas fazem para dar certo e você pode estar replicando, moldando a sua realidade. E negativo é que você vai estar observando o que elas fazem que deu errado para você não reproduzir. Então é muito bom, tem diversas pessoas dentro de um nicho, como a gente vê. Por exemplo, Bianca Andrade, né, a Boca Rosa, ela é referência dentro do nicho dela, que é beleza e o subnicho é maquiagem. Então, tem várias pessoas que abordam o mesmo tema, que falam sobre maquiagem, que dão dicas, que fazem tutoriais, mas ainda assim muitas pessoas crescem e se destacam. Por quê? Porque cada uma tem a sua experiência, cada uma passa de uma forma. Então, essa questão de nicho saturado não existe, certo? Com certeza vai ter alguma coisa dentro do seu nicho que você é bom e que você vai fazer de uma forma única. Como, por exemplo, eu, Stephanie, sou muito boa em criar um conteúdo e fazer uma imagem em cima daquele conteúdo. Eu sou muito criativa. E tem muitas pessoas que também são, mas com certeza eu vou me destacar da minha forma, com certeza outras pessoas se destacam por outras coisas, mesmo fazendo às vezes a mesma coisa. Passar para vocês 4 perguntinhas para que vocês entendam, né, para que vocês tenham um direcionamento aí para entenderem como é que vocês podem estar desenvolvendo essa questão do nicho, como é que vocês podem estar falando, eu quero falar sobre tal coisa. Primeiro você tem que se perguntar 4 coisas, certo? Você tem que se perguntar se você realmente gosta daquilo. Porque não adianta você chegar e falar, eu gosto de maquiagem e vou falar sobre isso, mas você realmente gosta, você realmente está disposto a estar criando conteúdo sobre aquilo, porque você precisa criar conteúdo. Não é só definir que você gosta daquilo, que você vai falar sobre aquilo, que você vai, crescer. Não, você realmente tem que estar disposto a estar falando sobre aquilo, estar pesquisando. O segundo ponto é, você entende sobre o assunto que você quer falar? Porque, por exemplo, eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de exercício, mas eu não entendo o suficiente para estar passando um exercício para vocês. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimento sobre o que eu tô falando, mas eu não preciso ser uma expert, ser eu preciso realmente ter consciência de que eu tô passando para as pessoas é algo consciente que elas vão entender. Então, se você, que é o que liga muito com o primeiro, se você gosta, se você sabe o que você está falando e se você está disposto a aprender mais sobre aquilo, porque a gente não sabe 100% sobre tudo, né? É um caminho a ser percorrido. Então, esses 2 pontos, anotem, tá?
isso aí, que eu quero que vocês façam esse exercício que vai ficar mais claro pra vocês. Você gosta do que você quer falar? Você sabe sobre o que você quer falar? Você pratica aquilo? Por exemplo, não adianta eu querer falar pra vocês sobre maquiagem, porque eu pratico de uma forma muito, sabe, na minha vida. A pessoa, ela quer falar sobre maquiagem, ela quer trazer um conteúdo sobre maquiagem, mas ela não se maquia, ela não maquia ninguém. A pessoa, ela quer falar sobre desenho, mas ela não desenha. Então, você tem que vivenciar, você tem que viver o seu conteúdo para que você possa estar passando aquilo para as pessoas. Porque o que te difere dos outros é, de fato, as suas experiências. Não adianta você querer replicar o que já tem no Google. Conteúdo Google não te faz crescer. Certo? Por isso que muitas pessoas falam, o nicho está saturado, eu não vou me arriscar. Mas você tem que se diferenciar. E como é que você se diferencia? Você não precisa inventar uma coisa mirabolante, não, tá? Você precisa apenas, né, ter vivências e experiências que todo mundo tem em alguma coisa da vida. E com base nisso, você vai compartilhar com as pessoas. Como, por exemplo, eu pego e quero falar sobre cabelo. E aí eu quero passar a hidratação da maionese. Eu pego e faço um post de hidratação. Isso é uma coisa que a gente encontra em qualquer lugar. Então, qual é o destaque que tem nisso? Agora, veja bem. Eu quero falar sobre a hidratação da maionese e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, como é que eu aplico, como é que o meu cabelo ficou. Então, eu vou passar a minha experiência através daquela dica, daquele conteúdo que eu quero dar, né? Que às vezes é fácil de ser encontrado, mas com a minha experiência vai tornar aquilo único. Então, você tem que vivenciar o seu conteúdo. E que já junta com o quarto ponto, né? Que é, você tem algo bom, de fato, para passar em relação àquilo. Não é só postar mais uma dica do mesmo. Sabe, por exemplo, ontem eu postei, né, como falaram aí nos comentários, a dica do aplicativo. E eu vi que tem várias pessoas que já falaram daquele aplicativo em relação a jogos. Eu trouxe ele de uma forma completamente diferente, com a minha vivência e tornou uma coisa única. Então, é sempre você se preocupar com isso. Vamos recapitular para você, né, aprender aí em relação ao nicho. Você gosta daquilo, você está disposto a falar sobre aquilo, certo? Você sabe alguma coisa sobre, você entende sobre o assunto que você quer falar. Não precisa ser expert, estar relembrando, mas você precisa ter conhecimento ou estar disposto a pesquisar sobre. Terceiro ponto, você pratica, você realmente vive aquilo, vivencia, ou você só gosta, mas você nunca nem teve nenhuma experiência em relação àquilo. Então você tem que ter essa vivência, porque não adianta eu, Stephanie, querer falar, vocês perguntam muito do meu cabelo, mas eu não tenho base para fazer conteúdo sobre cabelo. Porque eu não faço cronograma capilar, eu não faço hidratações constantes. Então, como é que eu vou passar algo pra vocês que eu não vivencio? Vocês entendem? Porque quando vocês vivenciam, isso gera muito mais credibilidade para as pessoas que vão estar ali consumindo o seu conteúdo, certo? O quarto ponto é saber se você tem algo de relevante. Ó, o nicho, ele tá relacionado com isso aqui, ó. O nicho, ele tá no meio. Então, ele tem que ser algo que você ama, que você tenha paixão, certo? Com que você tem conhecimento, uma habilidade, um talento. E quando a gente fala de habilidade ou talento, não é algo mirabolante, mas algo que você realmente, sabe, consegue desenvolver ali pra melhor. Porque tudo, gente, habilidade já fala, você tem que fazer, você tem que ir lá testar, você tem que desenvolver. A mesma coisa que criatividade, certo? E o terceiro ponto, isso é algo rentável? É monetizável? Como, por exemplo, você tem que saber, certo? Até que ponto você pode fazer aquilo e aquilo vai te dar alguma coisa. Por exemplo, eu quero criar um conteúdo agora fitness. Eu consigo, futuramente nesse meu nicho, fazer algo monetizável? Consigo ganhar dinheiro com o meu conteúdo? Se eu consigo, ótimo, eu vou fazer. Precisa ser algo rentável. Há procura? As pessoas procuram por aquilo? Sim, pessoas procuram por e-book de receita, pessoas procuram por e-books de coisas de cabelo. Então, assim, tudo há procura. Mas você tem que saber se você se identifica e se aquilo vai fazer sentido pra você. Outra coisa que me perguntam muito é, Esther, se eu definir o meu nicho, eu vou ter que falar só sobre aquilo? Não, tá? Não é só sobre aquilo. Principalmente porque eu vejo um dos maiores erros que as pessoas cometem é: vou falar sobre isso e só falo sobre isso, só posto sobre isso, não posto sobre minha vida, não posto sobre nada. E eu falo novamente pra vocês, pessoas se conectam com pessoas. Então não adianta você estar 24 horas por dia, whatever, postando só conteúdo. Não. Eu digo que tem isso aqui, ó. A regra do 80%, que é isso aqui, ó. Você tem que postar 80%, né, do seu conteúdo e 20% é sobre você.
Então você pode postar, por exemplo, eu dou dicas sobre o Instagram, mas vocês veem que eu posto às vezes uma rotinazinha de treino, eu posto minha avó, que é uma coisa que faz parte do meu contexto, que as pessoas se conectam. Então você tem que entender essa base aqui, ó, certo? O resto do conteúdo pode ser você, porque as pessoas vão se conectar com você. Você quer dar uma dica de livro, você quer dar uma dica de uma música que você tá ouvindo, você pode compartilhar. Mas o que não pode ser é o seguinte, imagina se eu, Stephanie, né, compartilho determinado conteúdo sobre determinado nicho e aí do nada eu decido compartilhar sobre futebol. Não faz sentido nenhum, mas não é só, gente, tô assistindo esse time aqui. Não, é compartilhar conteúdo sobre isso. Então não vai fazer sentido nenhum, as pessoas vão ficar perdidas, você vai identificar e atrair um público totalmente errado, certo? Então já não é disso que estamos falando. Lembre-se disso. Steph, tem uma menina na minha rua, tem 10 meninas na minha rua que falam sobre o mesmo assunto que eu estou querendo falar. A pessoa do meu bairro, a pessoa da minha... Enfim. Então, assim, o que é que você pode fazer? Primeiro que, lembre-se que sempre, cada pessoa é única e cada pessoa tem o seu diferencial. E o que é que você pode fazer? Você pode analisar, assim como todos os seus concorrentes, que não devem ser vistos como concorrentes, né? Mas sim como pessoas que estão ali fazendo a mesma coisa com você. Então você pode analisar para ver o que é que pode estar dando certo, o que é que pode estar dando errado, né? E moldar a sua realidade, moldar o seu conteúdo. E você aprende muito dessa forma. Por exemplo, agora no Big Brother, Camila de Lucca, ela também era do mesmo nicho de moda, de beleza. E ela, na quarentena, inovou o conteúdo dela, né? Ela manteve esse nicho, né? Mas ela inovou o seu conteúdo, onde fez ela crescer muito. Tanto que ela se destacou e entrou no Big Brother. Então, não é sobre o que você faz, é sobre como você faz. Você pode estar fazendo a mesma coisa que diversas pessoas fazem, mas como você faz é o que te diferencia do resto. Então, se você realmente se identifica por aquilo, se você realmente quer falar sobre aquilo, você quer passar conhecimento para as pessoas, tenha certeza que se você mostrar a sua vivência, passar as suas experiências, vai ter um total diferencial e não vai ser o que você faz, assim, como você faz. Foi, Esther? Eu devo fazer exatamente a mesma coisa que as pessoas do meu nicho estão fazendo e eu digo que não. Não copie o coleguinha, certo? A gente não deve copiar, principalmente porque você vai ser só uma cópia, você não vai se destacar. Então, é muito bom você consumir o conteúdo de outras pessoas do mesmo nicho que o seu, mas moldando sempre a sua realidade, passando sempre as suas experiências, certo? Que dessa forma fica com a sua cara e fica inovador. Outra coisa muito legal pra vocês fazerem, outro exercício que eu vou passar pra vocês, pega um papel, tá? E faz uma lista com 5 coisas, né? Vocês já pegaram o primeiro exercício, né? Quem pegou, comenta aí, eu peguei, anotou, certo? O exercício das 4 coisas. Agora eu quero que vocês peguem um papel e lista 5 coisas que você falaria todos os dias, tá? Não todos os dias, mas na maior parte do seu tempo. E aí, quando você for listando essas coisas, você vai cortando o que você poderia gostar, mas você não se sente às vezes à vontade de falar, porque sempre tem aquilo, né? Por exemplo, eu gosto muito de esse lado mais espiritual, essa coisa do budismo e tudo mais, mas eu não tenho tanta habilidade para estar falando sobre isso. Eu gosto de consumir o conteúdo sobre isso. Então, isso seria uma coisa que eu riscaria da minha lista e você vai fazendo assim por diante. Outra coisa que falam bastante é se eu definir um nicho, eu não posso mudar, você pode mudar. Como eu quero dar um exemplo para vocês que quando eu comecei no Instagram, eu vim com esse tema de emagrecimento porque eu emagreci 45 quilos, então foi uma conquista muito grande em minha vida e que eu conseguia passar através do meu conteúdo para as pessoas, para motivar. Só que ao longo dos tempos eu vim mudando muito. Eu saí do emagrecimento, que ainda é muito presente em minha vida, mas não era um nicho que eu queria estar abordando tanto. E fui ao pouco pro lado do desenvolvimento pessoal, depois eu fui mais para essa questão de negócio, de marketing digital. E aí, os conteúdos, de certa forma, todos conversam, mas eu fui moldando e mudando até me encontrar. E hoje eu me encontrei. Então, você precisa, assim, definir o seu nicho, o seu conteúdo, mas isso não diz que você, ao longo do caminho, né, não consiga aí estar mudando, não consiga estar modificando. É ter em mente que você precisa viver o seu conteúdo e você precisa passar as suas experiências através disso. Mas, Esther, eu tenho certeza que as minhas experiências não valem de nada, que ninguém vai se identificar, e eu digo que sim, que com certeza vão ter pessoas que vão se identificar. E a gente pensa que às vezes o nicho ou o conteúdo, ele é só sobre aquelas coisas, uau, maravilhosas, e não. Se eu vi um Instagram esses dias de uma menina que ela ensinava finanças, né? E dentro do nicho de finanças, o nicho dela era a renda extra.
E a renda extra era a renda extra para pessoas que estavam quebradas. Então, com certeza tem pessoas que vão se identificar com esse nicho. E aí você vê que ela estava passando, através do conteúdo dela, experiências que ela não teve tão boas, né, para ensinar pessoas a se reerguerem e mudarem ali o seu conteúdo. Então, não ache que só as experiências boas que conectam, né? Outras experiências vão fazer com que as pessoas se conectem com você também. É muito importante que você tenha um nicho principal e você pode tá abordando outro, que no caso é o subnicho. Gente, por que é importante você subnichar o seu nicho? Quero dar um exemplo para vocês. Imagina, eu, Stephanie, decido falar sobre beleza. Beleza envolve muitos subnichos, tá? Envolve, por exemplo, maquiagem, produtos de pele, envolve muita coisa, cabelo, envolve muita coisa. Então, quanto mais específico você for, melhor. Como, por exemplo, eu dentro do nicho de cabelo, eu escolho falar sobre cabelos lisos e loiros. Então, olha como você consegue fazer um conteúdo muito mais específico, direcionado para realmente algum público. E você se torna referência por aquilo. Então, a importância de você ter um nicho e a importância de você compartilhar sobre aquilo é que você vai se tornar referência. Você vai se tornar autoridade sobre determinado assunto. Porque se você vivencia, se você gosta de fazer aquilo, então as pessoas vão se identificar e vão acreditar no que você fala. Não tenham medo de testar o nicho, não tenham medo de tentar se encontrar e identificar alguma coisa, certo? E se ao longo do tempo você achar que você vai mudar aquilo, você pode ir mudando. Mas uma dica, não comecem em um nicho que vocês não gostam, porque com certeza vocês não vão continuar naquilo. Então é melhor você tentar se encontrar e se identificar com algo que com certeza... Eu nunca vi uma pessoa falar, eu só gosto disso aqui. Ela gosta de determinadas coisas, mas com certeza tem uma coisa que prevalece, né? Todas se encaixam, mas tem uma que prevalece. Então encontre essa coisa que você tem prazer em falar, que você gosta de compartilhar, que pode acrescentar na vida das pessoas, que não vai ser só um conteúdozinho do mesmo, não vai ser aquele conteúdo Google, né? E se joga aí e faz acontecer, porque o tanto de nicho que a gente vê, é possível sim você estar em um nicho que todo mundo esteja, mas que você consiga se destacar. Vai pesquisando e tenta se encontrar em algum, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão se encontrar. Mas é basicamente isso, galera.